Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 20 de março de 2018. Estamos ao vivo nesta primeira edição do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Projetos do vereador Zé Carlos que promovem ajustes em leis para adequá-las ao Código de Defesa dos Direitos do Consumidor são aprovados em votação final. Projeto de lei do vereador Carmo Luiz que obriga hotéis e estabelecimentos similares a oferecerem desjejum apropriado para diabéticos é aprovado em primeira votação. Comissão de Meio Ambiente da Câmara analisa hoje publicação de áreas contaminadas no portal da Prefeitura e uso racional da água em novas edificações. E no esporte, restam poucas vagas para a terceira ecocorrida do Hospitalhaços. Ontem foi dia da 12ª reunião ordinária. Os vereadores discutiram e votaram 9 projetos e todos foram aprovados. Confira a pauta completa. Aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria da mesa da Câmara que altera o anexo 3º da lei de 2014 que aprovou as tabelas de vencimentos dos cargos efetivos do quadro permanente de pessoal, fixou a remuneração dos cargos em comissão e estabeleceu gratificações de função previstas na estrutura da Câmara de Campinas. Aprovado em turno único, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marcos Bernardelli, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Carlos Alberto Vargas. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que dá nova redação a artigos da Lei 14.243 de 2012, que obrigou os estabelecimentos fornecedores de bens e serviços a fixarem placa com mensagem referente ao direito do consumidor de estipular o horário de entrega das mercadorias ou a prestação de serviços. Foi aprovado também em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos, que altera a redação de artigos da Lei 15.325 de 2016, que trata dos cinemas, teatros e outros estabelecimentos de não proibirem os consumidores a entrar em suas dependências portando comidas e bebidas quando estes forem adquiridos em outros locais. O item 5 também foi aprovado. É o projeto de autoria do vereador Zé Carlos, que dá nova redação à Lei 15.158 de 2016. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei de autoria também do vereador Zé Carlos, que altera a redação da Lei 14.966 de 2015, que trata do processo de inutilização de produtos impróprios para o uso e consumo, expostos para venda, armazenados ou em estoque. O projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desafeta a área de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação ao uso especial, a fim de regularizar a instalação da Unidade de Saúde Mental CAPS Integração na Vila Castelo Branco, foi aprovado em primeira discussão. Também em primeira discussão foi aprovado o projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que trata da obrigatoriedade de hotéis e estabelecimentos similares a oferecerem desjejum apropriado para os diabéticos. E, por fim, foi aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo, que concede a medalha de mérito fotográfico Hércules Florence a Claudinei Fortes. O resultado completo você também pode conferir no site da Câmara, campinas.sp.leg.br. A 12ª reunião ordinária já está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas. O vereador Zé Carlos é autor de projetos adequando normas já existentes ao Código de Defesa do Consumidor. Eles foram aprovados na reunião ordinária desta segunda-feira. Entre os 8 projetos da pauta da reunião ordinária da última segunda-feira, 4 são de autoria do vereador Zé Carlos e todos adequando as normas ao Código de Defesa do Consumidor. Um deles trata da lei que determina que cinemas e teatros não podem proibir os consumidores de entrar portando comidas e bebidas comprados em outro local. A alteração estabelece sanções caso a lei não seja cumprida. Um outro projeto de lei de autoria do vereador, aprovado em segunda discussão, altera normas sobre o direito do consumidor em estipular horários para receber mercadorias e prestação de serviços. Nós estamos, na realidade, defendendo o consumirista através do Código de Defesa do Consumidor, que é através do PROCON. Então, nós estamos fazendo essas correções para que o consumidor não se sinta lesado, porque muitas vezes o estabelecimento que vende esse produto não informa o dia
E isso gera penalidade o dia que vai ser entregue esses produtos. O terceiro projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos na pauta da 12ª reunião ordinária foi aprovado em primeira discussão. A proposta adequa à Lei Federal de 2017, que autoriza a cobrança de preços diferentes para um mesmo produto, de acordo com a forma de pagamento. Porque muitas vezes você vai num estabelecimento que hoje virou moda, virou, né, à vista em dinheiro em espécie é um preço e no cartão é outro. Quer dizer, nós temos o cartão também para o consumidor, ele é dinheiro. Então nós estamos adequando isso tem que estar escrito bem nitidamente e eles têm que avisar. E, finalmente, o quarto projeto da pauta de autoria do parlamentar altera a lei que trata do processo de inutilização de produtos que estejam com data de validade vencida ou impróprios para consumo. Na realidade, veja bem, nós temos o poder no município de fazer algumas adequações, tanto na lei federal como na lei municipal. E também na lei estadual. Quer dizer, mas se você pegar o Código de Defesa do Consumidor, nós temos muitas leis que faltam adequação. Então esse é o dever do vereador no município que ele representa, fazer essas adequações. E eu tenho recebido diversas reclamações de consumidores que se sentem aí, não vamos falar lesado, mas enganado muitas vezes, porque ele tem conhecimento do Código de Defesa do Consumidor. Os vereadores aprovaram também na reunião ordinária de ontem, em primeira discussão, o projeto de lei que obriga hotéis e estabelecimentos similares a oferecerem café da manhã diferenciado para hóspedes com diabetes. A Câmara aprovou em primeira discussão o projeto de lei número 387 de 2015, de autoria do vereador Carmo Luiz, que obriga hotéis, pensões, flats, motéis ou similares de Campinas que ofereçam serviço de hospedagem no qual o café da manhã esteja incluso no preço da diária, que disponibilizem a alimentação adequada para hóspedes com diabetes. Pelo projeto, o estabelecimento deve oferecer bebidas não adoçadas, adoçantes sem sacarose e pelo menos um tipo de pão diet e 2 frutas. Os hotéis eles servem bolos, muitos pães, uma quantidade enorme de alimentos que não fazem bem a esse tipo dessa pessoa que possui essa patologia, e isso é uma grande preocupação. Então nós estamos nos colocando à disposição da cidade esse projeto de lei a fim de que possamos, de uma forma diferenciada, apresentar isso a todos aqueles que se hospedarem na nossa cidade. Uma pesquisa do Ministério da Saúde, divulgada no final do ano passado, revelou que o número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu 61,8% nos últimos 10 anos. O grupo mais afetado é o das mulheres. 1 em cada 10 brasileiras possui a doença. Nós queremos que seja feito um tratamento especial a todas as pessoas que se hospedarem nos hotéis e que tenham essa patologia, e a partir do momento que seja citado ao hotel, ou seja, o hotel tem a consciência, então ele tem que disponibilizar uma alimentação diferenciada no café da manhã, que é o padrão, né, no café da manhã de todos os hóspedes que possuem essa patologia. Aprovado na legalidade, o projeto ainda vai voltar à pauta nos próximos dias para a votação do mérito. Ele só se tornará lei após ser sancionado pelo prefeito. Carmo Luiz diz que a lei vai levar inúmeros benefícios à população. Nosso objetivo com este projeto é fazer com que todas as pessoas que têm diabetes possam ter acesso à sua alimentação de forma correta. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Campinas, presidida pelo vereador Luiz Carlos Rossini, analisa na tarde de hoje 2 projetos de lei que norteiam aí o princípio da sustentabilidade na cidade. Um é sobre a publicação das áreas contaminadas e o outro sobre o uso racional da água potável. O primeiro projeto, de autoria do vereador Luiz Carlos Rossini, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, obriga a Prefeitura a disponibilizar no portal na internet dela a relação de áreas contaminadas com substâncias tóxicas no município. O parlamentar explicou o objetivo da proposta. Visa, obviamente, atender ao princípio da informação e fazer com que todos saibam quais áreas, por alguma razão, tiveram o solo contaminado, e que as informações que sejam disponibilizadas também demonstrem o tipo de contaminante presente e quais as medidas
de descontaminação que estão sendo adotadas. Entre as áreas contaminadas de Campinas estão o Aterro Sanitário Delta e o bairro Mansões Santo Antônio. Esse último contaminado pela Proquima, empresa de ramo químico de recuperação de solventes. A área foi contaminada de 1973 a 1996. De acordo com o vereador, a medida evita problemas no futuro. Principalmente que essas áreas não sejam comercializadas e aquele que adquirir um terreno com essa característica, legalmente, acaba assumindo esse passivo ambiental. O segundo projeto que vai estar na pauta de discussão é de autoria do vereador Carmo Luiz, que obriga a instalação de dispositivos que visem o uso racional de água potável nas edificações novas do município. Ou seja, economia de água ou até medidas de reutilização da água da chuva. A ideia dele que é uma coisa importante, as cidades precisam pensar nisso, é fazer que já junto com o projeto de construção das novas residências, já se pense e se coloque tecnologia que ajude na conservação da água. Rossini afirmou que essa tendência já é realidade. Eu acho que não tem como fugir disso. No futuro, obviamente, já tem muitos projetos que já incorporam isso, mas as novas residências, elas têm que ser projetadas e pensadas de forma a economizar ou que promover o uso racional da água e aproveitar, por exemplo, a água de chuva. Essa reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente tem início às 2h da tarde e é aberto ao público. Ou você pode assistir aqui pela TV Câmara Campinas. Um pouco mais tarde, às 7h30 da noite, também com transmissão da TV, tem uma reunião solene de entrega da medalha Arautos da Paz. A autoria é do vereador Nelson Osseri e o homenageado é o Leandro Augusto dos Santos. Tá certo? O projeto de lei que aumenta tempo de parada nos shoppings de Campinas foi protocolado aqui na Câmara. A matéria agora vai ser encaminhada para as comissões. O vereador Campos Filho quer aumentar o tempo de parada nos shoppings de Campinas para 30 minutos sem cobrança quando possuem estacionamentos que são pagos. O projeto de lei que tramita na Câmara Municipal prevê ainda que deverá ser dada publicidade a esta gratuidade. O argumento do vereador é que esse tempo facilitaria a vida do consumidor quando precisa fazer um serviço rápido. Nós entendemos que isso deve ser feito no prazo de até 30 minutos. Assim, daria mais tranquilidade aos consumidores, porque hoje, na verdade, os shoppings são os grandes centros, né, de compra, de circulação das pessoas, de prestação de serviços que o shopping faz aos seus clientes. Mas eu acho que tão importante quanto a lei é os próprios empresários se conscientizarem. Atualmente, os clientes têm 15 minutos para ficarem estacionados nos shoppings sem que precisem pagar. Para o vereador, o tempo é insuficiente para fazer o trajeto e realizar o serviço necessário. Hoje, a parada ela tem um tempo até 15 minutos. Nos shoppings, especialmente falando. E nós entendemos que 15 minutos é muito pouco hoje para aquela pessoa que vai até esse estabelecimento para trocar uma mercadoria ou utilizar um caixa eletrônico ou coisa parecida. Eu entendo que isso seria uma prestação de serviço dos empresários para os clientes que vão até o shopping. Outras cidades já discutem aumentar o tempo de parada gratuita nos shoppings. Mesmo assim, o debate deverá girar em torno da constitucionalidade da matéria. Por isso, ela será encaminhada às comissões para que seja discutida. Tem várias cidades que estão também em gestação, né? E a grande discussão é com relação à constitucionalidade, à legalidade. Mas nós contamos, é lógico, principalmente com a aquiescência dos empresários. E vamos mostrar também os pontos positivos com relação à legalidade dessa iniciativa que vai beneficiar milhares de pessoas em Campinas. Neste domingo acontece a terceira edição da Ecocorrida Hospitalhaços no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. Olha só. Neste domingo, dia 25 de março, com largada às 8h30 da manhã, no Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, acontece a terceira edição da Ecocorrida Hospitalhaços. Este ano, as inscrições passaram de 600 para 700 pessoas.
Atletas amadores, profissionais e amantes da natureza já podem se preparar para a competição. São 5 quilômetros no asfalto e na terra, que podem ser realizados com uma caminhada ou corrida. Os grupos de corrida têm um benefício especial. Acima de 10 pessoas, o grupo fica isento da taxa administrativa do site. E a cada 10 participantes, a 11ª inscrição é cortesia. A Hospitalhaços é uma organização sem fins lucrativos que utiliza a figura do palhaço para levar sorrisos ao ambiente hospitalar, além de implantar e administrar brinquedotecas. O trabalho de humanização hospitalar está presente em 17 cidades e 3 estados, aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e também Pernambuco. Informações sobre a prova no e-mail eventos@hospitalhaços.org.br, lembrando que não tem o cedilha, ou pelo telefone 3237-2603. E hoje é dia de Campeonato Paulista, em Troféu do Interior, o Red Bull Brasil enfrenta às 6 horas da tarde o São Bento, no estádio Moisés Lucarelli. Como a equipe campineira perdeu na primeira rodada, em caso de nova derrota hoje, já vai estar eliminado. Então é jogo de vida ou morte para o Touro Louco e amanhã a gente conta essa história. Antes de encerrar, aquele recado, hein? A TV Câmara Campinas está com um número de WhatsApp para você enviar sugestões de pauta, críticas, elogios. Fique à vontade para enviar mensagens. O número é 99811-0260. 99811-0260, tá certo? Essa edição fica por aqui. A gente se vê às 5 horas da tarde na segunda edição. Até lá. Tchau, tchau.